Fala, leitores da Bíblia, graça e paz. A gente vai ler Jeremias 29 e 30. Vamos ler também Apocalipse 5. Vamos à nossa leitura de hoje. A carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. Então, nesse momento aqui do livro, Nabucodonosor já tinha levado uma boa leva de pessoas para a Babilônia. São estas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas, a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha-mãe, os oficiais, as autoridades de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi levada por Elazã, filho de Safã, e por Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia. E ela dizia o seguinte: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto, casem e tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome, e não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Vocês dizem: O Senhor nos suscitou profetas na Babilônia, mas assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que vive nesta cidade, os irmãos de vocês que foram com vocês para o exílio. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, e farei com que sejam como figos ruins, que são tão ruins que não se podem comer. Eu os perseguirei com a espada, a fome e a peste. Farei deles um motivo de espanto para todos os reinos da terra, e os porei por objeto de maldição, de horror, de vaias e de deboche entre todas as nações para onde os tiver dispersado. Porque eles não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, que sempre de novo lhes enviei por meio dos meus servos, os profetas. E vocês também não quiseram ouvir, diz o Senhor. Portanto, escutem a palavra do Senhor, todos vocês exilados, que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a respeito de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Maazéias, que estão no meio de vocês e profetizam mentiras em meu nome. Eis que os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os matará diante dos olhos de vocês. Daí surgirá nova espécie de maldição entre os exilados de Judá que estão na Babilônia. Que o Senhor faça com você o que fez com Zedequias e Acabe, os quais o rei da Babilônia assou no fogo. Isso porque fizeram loucura em Israel.
cometeram adultério com as mulheres de seus companheiros e anunciaram falsamente em meu nome palavras que não lhes mandei dizer. Eu o sei e sou testemunha disso. A Semaías, de Neelão, diga que assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Em seu próprio nome você enviou cartas a todo o povo que está em Jerusalém, a Sofonias, filho de Maazéias, o sacerdote, a todos os sacerdotes, dizendo: O Senhor o constituiu sacerdote em lugar de Joiada, para que na casa do Senhor você se encarregue de todo louco que quer passar por profeta, para lançá-lo na prisão e prendê-lo no tronco. Então, por que você não repreendeu Jeremias de Anatote, que profetiza no meio de vocês? Pois nos enviou mensageiros à Babilônia para nos dizer: o exílio vai ser longo. Construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto. O sacerdote Sofonias leu esta carta em voz alta para o profeta Jeremias. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Mande dizer a todos os exilados, assim diz o Senhor a respeito de Semaías de Neelão. Visto que Semaías profetizou a vocês sem que eu o tenha enviado, e fez com que vocês confiassem em mentiras, assim diz o Senhor. Eis que castigarei Semaías de Neelão e a sua descendência. Ele não terá ninguém que habite entre este povo, e não verá o bem que hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor, que pregou rebeldia contra o Senhor. Bom, temos então a carta de Jeremias, a carta do Senhor, né, para o povo que estava já em Jerusalém, em Babilônia. Nós temos também ali o anúncio do perigo de resistir à força da Babilônia naqueles dias. Deus acertaria as contas com quem se rebelasse. E aqui nós temos nessa última parte algo a respeito do falso profeta Semaías. Continuamente tem gente contradizendo o que Jeremias diz, e Semaías é mais um deles. Então Deus responde a ele que ele não vai desfrutar do que ele viria a fazer ao povo, ao seu povo. E aí vem o capítulo 30. A palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Escreva num livro todas as palavras que eu lhe falei. Porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor. Farei com que voltem para a terra que dei aos seus pais, e eles a possuirão. São essas as palavras que o Senhor falou a respeito de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor. Ouvimos um grito de terror, um grito de medo e não de paz. Perguntem, vejam se um homem pode dar à luz uma criança. Porque não vejo todos esses homens com as mãos na cintura, como se fossem uma mulher que está dando à luz. E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia! E não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo dela. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o jugo que está sobre o pescoço de vocês e despedaçarei as correias. E nunca mais estrangeiros irão escravizar este povo, que servirá ao Senhor seu Deus, e também a Davi, que lhes darei como rei. Ele diz que vai mandar Davi para ser rei. Um anúncio aqui do Messias. Portanto, não tenha medo, meu servo Jacó, diz o Senhor. Não, nem se atemorize, ó Israel, pois eis que eu o livrarei dessa terra distante e salvarei a sua descendência da terra do exílio. Jacó voltará e ficará tranquilo e sossegado, e não haverá quem o atemorize, porque eu estou com você para salvá-lo, diz o Senhor. Por isso, destruirei completamente todas as nações por onde eu o espalhei. A você eu não destruirei completamente, mas castigarei em justa medida. De modo nenhum deixarei você impune. Porque assim diz o Senhor: a sua ferida é incurável, seu ferimento é grave, não há quem defenda a sua causa.
Não há remédio nem cura para a sua ferida. Todos os seus amantes se esqueceram de você. Já não perguntam por você, porque eu a feri, como se você fosse um inimigo. O castigo foi cruel por causa da grandeza da sua maldade e da multidão dos seus pecados. Por que você grita por causa da sua ferida? Essa sua dor é incurável. Por causa da grandeza de sua maldade e da multidão dos seus pecados é que eu fiz estas coisas. Por isso todos os que a devoram serão devorados, e todos os seus inimigos serão levados, cada um deles para o cativeiro. Aqueles que a despojam serão despojados, e entregarei ao saque todos os que a saqueiam, porque restaurarei a sua saúde e curarei as suas feridas, diz o Senhor. Porque chamaram você de repudiada, dizendo, é Sião, ninguém mais pergunta por ela. Assim diz o Senhor, eis que restaurarei a sorte das tendas de Jacó e me compadecerei das suas moradas. A cidade será reedificada sobre o seu montão de ruínas, e o palácio será habitado outra vez. De lá sairão ações de graças e os gritos dos que se alegram. Eu os multiplicarei e não serão diminuídos. Eu os glorificarei e não serão desprezados. Seus filhos serão como antigamente, e a sua congregação será firmada diante de mim. E castigarei todos os seus opressores. Seu príncipe procederá deles. Por meio deles sairá aquele que há de reinar. Olha só, mais um anúncio do Messias aqui. Farei com que ele se aproxime e ele chegará perto de mim. Pois quem por si mesmo ousaria aproximar-se de mim? Diz o Senhor. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Olha só, esse que vai reinar, esse que vai ser enviado, é alguém bem próximo do Senhor. Eis a tempestade do Senhor, o furor saiu. Uma tempestade passou sobre a cabeça dos ímpios. O furor da ira do Senhor não se desviará até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias, vocês entenderão isso. Então, profecias aqui maravilhosas sobre a restauração do povo de Deus, sobre o anúncio da vinda do Messias. E agora vamos a Apocalipse capítulo 5. Capítulo 5 vem aqui na sequência da visão do capítulo 4, a visão do trono de Deus. Capítulo 5 diz assim: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: Quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro, que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro na mão direita, da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra.
E ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno ao Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória, o domínio para todos sempre. E os quatro seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Então, nós temos aqui uma visão do Cordeiro, né? Recebendo o livro. Eu percebo essa cena como realmente no início da era dos últimos dias, né? Jesus, tendo sido morto, ele, ele conquistou o direito de abrir o livro. Ele tem 7 selos, um rolo de livro e 7 selos fechando esse livro, e só ele então teve direito de abrir esse livro. Então, aqui os cânticos de adoração ao Cordeiro, que é digno de abrir o livro, né? Então, uma cena muito bonita, muito bonita. E o abrir de cada um desses selos aqui vai trazer algo a respeito dessa era que nós estamos vivendo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Ok? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, bendito seja o Teu nome, bendito seja o Cordeiro que foi morto e que se apresentou digno de poder abrir o livro. Nós louvamos o Senhor, o Rei dos Reis, e o seu Filho Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, que tem nas suas mãos o destino da humanidade, o destino do mundo. Tudo está nas mãos dele. O desenrolar da história, os grandes acontecimentos, os pequenos acontecimentos, tudo está nas mãos do Cordeiro. Nós louvamos ao Senhor. Ajuda-nos a viver nessa terra, Pai. Como os exilados na Babilônia, nós estamos longe da nossa pátria celestial. Ajuda-nos a viver aqui de um modo digno do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos, um forte abraço e até mais, se Deus quiser.